Olá, clã! Tudo bem com vocês? Olha só, sextou, isso significa que é dia de vídeo novo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira e se você ainda não é inscrito, se inscreva, se achegue mais e venha fazer parte do nosso clã. Me segue nas minhas redes sociais para a gente ficar mais pertinho e lá eu sempre estou postando mini casos para vocês, certo? E é isso, vamos para o caso de hoje. Cláudia Mijangos Azaki nasceu em 26 de maio de 1956 em Mazatlán, no México. Não se tem muitas informações sobre os pais de Cláudia, como cargos, como eles se conheceram e o casamento, mas a família dela era considerada classe média alta e Cláudia sempre teve uma vida muito confortável. Outro detalhe interessante sobre os pais de Cláudia é que eles sempre exigiram que ela tirasse notas boas na escola, focasse nos estudos e se esforçasse bastante para entrar em uma boa faculdade. Cláudia foi crescendo e, além de muito inteligente, foi se tornando uma jovem muito bonita e popular. Ela era cercada por amigos e sempre chamava a atenção de todos por causa da sua beleza, tanto que ela foi coroada Rainha da Beleza em um concurso da sua cidade natal. Por esse motivo, sempre que vocês forem pesquisar por Cláudia Mijango, vai ter referências sobre ela ser a rainha da beleza e por ela ter ganhado o concurso de beleza da sua cidade natal. E mesmo sendo muito bonita e popular, Cláudia, desde a sua adolescência, era muito devota à Igreja Católica e permaneceu assim até a sua vida adulta. Após terminar os estudos, ela decidiu fazer faculdade de comércio na área administrativa. Depois de terminar a faculdade, ela conheceu Alfredo Gutierre, que era alguns anos mais velho que ela, e logo eles se casaram e tiveram 3 filhos. A mais velha se chamava Cláudia, em homenagem à mãe, a do meio se chamava Maria Belém e o filho mais novo do casal se chamou Alfredito, em homenagem ao pai. Alguns anos após o nascimento do filho mais novo de Cláudia, os pais dela faleceram. Isso deixou Cláudia extremamente arrasada por um bom tempo. Os pais de Cláudia tinham uma vida financeira muito boa e eles deixaram uma grande herança para a filha. E após receber esse dinheiro, como ela não tinha mais ninguém que prendesse ela ali naquela cidade, ela decidiu se mudar com toda a família. Chegando na nova cidade, ela decidiu abrir uma loja de roupas, onde vendia peças exclusivas em uma galeria cercada de lojas de grife no centro da cidade. A vida parecia perfeita. Ela tinha 3 filhos lindos, estabilidade financeira e um casamento aparentemente tranquilo. Cláudia matriculou os filhos em uma escola católica da cidade e, como ela era muito devota e queria estar ao máximo perto dos filhos, ela se ofereceu para dar aula de ética e catecismo e foi aceita e começou a lecionar. Apesar do que demonstrava para os familiares e amigos, o casamento de Cláudia e Alfredo não era nem de longe feliz. Alguns artigos dizem que Alfredo era um homem controlador, ciumento e agressivo, que agredia Cláudia e os filhos com frequência e por esse motivo o casamento estava a um fio do divórcio. Eles chegaram a fazer terapia e a própria terapeuta disse em entrevista que eles não paravam de gritar um com o outro e que eram extremamente agressivos e que ela mesma chegou a dizer a eles que o melhor para o casal e para os filhos seria que eles se divorciassem. Mas apesar de todas as brigas, eles permaneceram casados. Enquanto lecionava, Cláudia conheceu o padre Ramon, que também era professor da escola. As pessoas definiam o padre Ramon como um cara muito legal, simpático e muito bonito. Ele tinha 1,90 m de altura e lindos olhos azuis. Cláudia se apaixonou por ele e, segundo algumas fontes, o padre Ramon retribuiu a paixão e os dois começaram um romance. Essa informação nunca chegou a ser desmentida ou confirmada pela escola, mas a diocese chegou a afastar o padre Ramon depois que toda essa história veio a público, o que deixa meio a entender que foi verdade. Em casa, Cláudia se distanciava cada vez mais do marido e as brigas só aumentavam. Depois de algum tempo, o diretor da escola soube do relacionamento e conversou com o padre Ramon. Pediu para que ele revesse a sua conduta, lembrasse dos seus votos e se afastasse de Cláudia. Após essa conversa, o padre decidiu pôr um fim no caso dos dois, só que Cláudia não aceitou muito bem essa decisão e chegou a ficar obcecada por ele, pedindo constantemente para que eles voltassem. Outro detalhe que ninguém sabia era que durante o casamento, por conta das brigas e agressões que Cláudia sofria, ela desenvolveu alguns problemas mentais e com o fim do relacionamento com o padre, esses problemas só pioraram.
Ela começou a dizer que estava ouvindo vozes de anjos que diziam que eles deviam ficar juntos. Uma amiga de Cláudia disse que ela sempre foi uma mãe muito dedicada e gentil, só que de uma hora para outra ela começou a falar muitas coisas sem sentido. O casamento de Cláudia e Alfredo estava cada vez mais impossível de continuar. Alguns artigos dizem que Alfredo ficou sabendo do caso que Cláudia teve e outros dizem que Cláudia não queria mais continuar casada e que pediu desesperadamente o divórcio. De qualquer modo, os dois se separaram e ela passou a morar sozinha com os filhos. Agora, em uma casa diferente, separada, ela nutria ainda mais as esperanças de que ela e o padre voltassem, o que não aconteceu e fez a depressão dela piorar ainda mais e ela passou a ouvir vozes com mais frequência. Se antes ela dizia que ouvia vozes de anjos, agora ela dizia ouvir vozes de demônios também. O dia 23 de abril de 1989 começou como todos os outros. Alfredo foi buscar as crianças para passar o dia com ele na casa dele e no final da tarde levou eles de volta para a casa de Cláudia. Assim que as crianças entraram, Cláudia e Alfredo começaram a conversar e não demorou muito para que uma briga se iniciasse. Alfredo disse que sabia do caso que Cláudia teve, mas que estava disposto a perdoá-la e pediu até para que eles voltassem. Cláudia não negou o caso, disse que amava o padre Ramon e que jamais voltaria com Alfredo. Após ouvir isso, é claro que ele foi embora. Então, depois de colocar as crianças na cama, Cláudia foi dormir e acordou na madrugada ouvindo as vozes. Ela disse que as vozes gritavam dentro da sua cabeça e não a deixavam dormir. Ela disse que as vozes não paravam de dizer que os filhos dela eram demônios e era por causa deles que ela e o padre Ramon não poderiam ficar juntos. Então, Cláudia ligou para uma amiga que se chamava Verônica Vasques para dizer o que estava ouvindo. Verônica pediu para que ela se acalmasse. Disse que estava tudo bem, que aquilo não passava da imaginação dela. Pediu para que ela voltasse a dormir, que as vozes iriam se calar e que no dia seguinte passaria na casa dela para ver se estava tudo bem. Verônica acreditava que a amiga tinha tido apenas um pesadelo e estava nervosa, mas que logo ela se acalmaria. Mas na verdade o que aconteceu foi que Cláudia foi até a cozinha, pegou 3 facas. Por volta das 5 da manhã, ela acordou Alfredito, seu filho mais novo de 6 anos, e começou a esfaquear o menino. Ele acordou com a dor e começou a gritar. Os gritos acordaram Cláudia, a filha mais velha de 11 anos, que correu até o quarto do irmão e quando viu o que a mãe estava fazendo, implorou para que ela parasse com aquilo. Cláudia, descontrolada, trocou de faca e atacou a filha com 6 facadas. Depois foi até o quarto da filha do meio, trocou a faca por outra limpa e esfaqueou a menina no coração. Verônica foi visitar Cláudia no outro dia, como tinha prometido, e assim que chegou na casa, ela notou que algo estava errado. A porta da frente estava destrancada, e quando ela entrou, ela sentiu um cheiro muito forte de sangue. Ao entrar, ela percebeu que tudo estava sujo de sangue, e ela encontrou o filho mais novo de Cláudia, morto na escada, dentro de uma poça de sangue. Ela encontrou as 2 meninas mortas no quarto, e Cláudia estava cheia de sangue, dormindo ao lado da filha do meio. Assim que viu tudo aquilo, Verônica chamou a polícia e quando eles chegaram, encontraram 3 facas em cima da poltrona do quarto. Uma de 40 centímetros, outra de 33 centímetros e a terceira de 31 centímetros. Assim que a polícia chegou ao local, eles acordaram Cláudia e foi necessário levá-la para o hospital, pois ela não parava de gritar. Depois que ela foi controlada, o interrogatório começou. A polícia começou a perguntar por que ela fez aquilo, o que levou ela a fazer aqueles crimes tão brutais contra os seus próprios filhos. E ela não parava de dizer coisas sem sentido. Ela dizia a todo momento que eles precisavam deixar ela ir embora, que ela tinha que ir embora para levar os filhos ao colégio. Durante o julgamento, Cláudia passou por diversos exames psiquiátricos que comprovaram que ela sofria de esquizofrenia, depressão e epilepsia do lobo temporal. E que quando ela cometeu os assassinatos, estava tendo um surto psicótico. E por esse motivo, ela foi considerada inimputável, que quer dizer que ela não pode ser responsabilizada ou punida pelos seus atos, porque não estava em sua plena faculdade mental.
mas foi determinada uma medida de segurança de 30 anos, internada em uma ala psiquiátrica na prisão de Tepepã. Após cumprir os 30 anos da medida de segurança, uma sobrinha de Cláudia foi buscar ela no centro psiquiátrico no dia 24 de abril de 2009. Depois ela foi internada novamente em uma clínica particular, onde vive até hoje. E esse foi o caso de hoje. E aí, gente, vocês conheciam a história de Cláudia? Deixa aqui nos comentários. Deixem também sugestões de casos que eu vou amar trazer para vocês. Não esqueçam o like. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!